Olá, meu nome é Lívia Quintão e eu vou apresentar meu trabalho denominado Modulação espectral da resposta fototática em Melípona quadrifasciata, o papel dos distintos fotorreceptores. Esse trabalho foi feito com o auxílio do Tiago Siqueira, da Amanda Vieira, da Priscila Araújo e do professor Telmota. Introdução. A fototaxia é o comportamento de orientação que alguns organismos têm em relação à luz. Ela pode ser tanto positiva, como o caso das abelhas, ou negativa, como o caso das baratas. Pensando nas abelhas, que são nosso modelo de estudo, esse comportamento será importante para diversas coisas ao longo da vida desses animais, como em momentos de fuga, navegação ou forrageamento. A partir de estudos feitos com Apis mellifera, a abelha do mel, sabemos que os principais fatores que modulam a resposta fototática são o comprimento de onda e a intensidade luminosa, bem como a composição espectral, que é a interação entre esses dois elementos. No entanto, ainda existem muitas questões em aberto acerca da fototaxia em abelhas. Em primeiro lugar, quais estruturas visuais estão de fato participando dessa resposta? Pensando nessas estruturas visuais, as abelhas possuem duas estruturas distintas. Os ocelos, que são 3 lentes simples localizadas no topo da cabeça, e também um par de olhos compostos. Outra questão é em relação aos fotorreceptores. Quais deles seriam mais importantes para esse comportamento? Os olhos compostos são formados por omatídeos, e cada omatídeo possui 8 fotorreceptores, que se apresentam em diferentes disposições nos olhos das abelhas. Assim como nós humanos, as abelhas são tricromatas, possuindo 3 tipos de fotorreceptores diferentes. O fotorreceptor S, que o nome vem de small wave e capta principalmente luz no espectro do ultravioleta. O M, medium wave, vai captar principalmente na faixa do azul. E o L, large wave, capta principalmente na faixa do verde. Já os ocelos vão possuir apenas 2 tipos de fotorreceptores. O fotorreceptor S, que vai captar luz principalmente na faixa do ultravioleta, e o L, que capta principalmente na faixa do verde. E como a luz que é captada por esses fotorreceptores seria processada pelo cérebro das abelhas? Esse processamento poderia ou não envolver cores. No caso de um processamento cromático, os 3 fotorreceptores S, M e L estariam participando da resposta, e seria um processamento não linear, dado principalmente pela oposição cromática. Um exemplo disso é no caso do reconhecimento de flores e recursos florais pelas abelhas. Já no processamento acromático, o fotorreceptor L é o majoritariamente utilizado, em um processamento que seria mais direto, mais linear, envolveria então apenas a percepção de tons de cinza e variações de luminosidade. Um exemplo de situação na qual isso acontece é durante a navegação em condições de pouca luz. E como é a resposta fototática de outras espécies que não a Apis mellifera? Em um contexto no qual a maior parte das pesquisas foi realizada em Apis mellifera, ainda temos uma grande variedade de espécies a serem exploradas, que nos oferecem, por exemplo, diferentes tamanhos e modos de vida. Com isso em mente, escolhemos como nosso modelo a espécie Melípona quadrifasciata, popularmente conhecida como mandaçaia. Trata-se de uma espécie social nativa de Minas Gerais e uma importante polinizadora, incluindo plantas economicamente visadas. Objetivos. A partir das questões discutidas na introdução, nesse trabalho temos o objetivo, então, de avaliar o papel dos distintos fotorreceptores e estruturas visuais na resposta fototática inata de Melípona quadrifasciata, além da linearidade ou não linearidade do processamento visual envolvendo a fototaxia dessas abelhas. Métodos. Para os experimentos, nós utilizamos um labirinto em Y, localizado em uma sala escura. Nele, LEDs eram apresentados em cada braço, nós liberávamos a abelha e computávamos tanto a preferência dela pela luz
quanto tempo de escolha. Como forma de avaliar a questão dos fotorreceptores, os LEDs utilizados eram calibrados de forma que sua irradiância absoluta correspondesse com o pico de absorção dos fotorreceptores das abelhas. Assim, cada LED excitaria preferencialmente um fotorreceptor, o que nos permite inferir, a partir da preferência das abelhas, qual dessas células fotossensíveis seria mais importante durante a fototaxia. Além dos fotorreceptores, nós também queríamos entender como essas luzes eram processadas pelas abelhas. Para isso, além das luzes monocromáticas, nós também avaliamos a preferência das abelhas por uma luz sozinha em relação a uma mistura de 2 ou 3 luzes. Considerando que cada LED sozinho tem a mesma intensidade, as misturas dos LEDs seriam sempre mais intensas, de forma que, no caso de um processamento linear, no qual ocorre apenas o somatório dos fótons, as abelhas sempre prefeririam as misturas do que as luzes monocromáticas. No entanto, se existe algum tipo de interação entre os fotorreceptores, podemos observar casos em que a abelha não apresenta preferência por nenhuma das luzes, o que indicaria, por exemplo, uma hipoaditividade, ou mesmo casos em que as luzes monocromáticas fossem mais atraentes que as misturas policromáticas, o indício de que a ativação de um fotorreceptor suprime a atividade de outro. Já para avaliarmos o papel das diferentes estruturas visuais, nós testamos todas essas luzes em 3 grupos diferentes. Um grupo controle que não sofreu nenhum tipo de alteração, o grupo da via óptica que teve os ocelos ocluídos e, por isso, só respondiam usando os olhos compostos, e o grupo da via ocelar, que teve os olhos compostos ocluídos e usavam apenas os ocelos. Para a estatística, fizemos um teste binomial utilizando o software Prism, considerando significativos os resultados com p-valor menor que 0,05. Resultados. Com o N amostral variando entre 20 e 21 abelhas para cada grupo, os resultados ainda são preliminares, mas já conseguimos observar algumas tendências. Nos gráficos, temos a porcentagem de escolha das abelhas de cada grupo para cada um dos 12 pares de luzes testados. No caso das luzes monocromáticas, as abelhas em geral parecem responder melhor ao ultravioleta, depois ao verde e, por fim, ao azul, com uma única exceção na via ocelar, na qual as abelhas parecem preferir o verde ao ultravioleta. Esse resultado indica que os fotorreceptores SL seriam mais importantes do que o fotorreceptor M para a fototaxia. Quanto às misturas, nesse caso em relação à luz azul, vemos que as abelhas de fato tendem a preferir as luzes policromáticas que são mais intensas. No entanto, em alguns casos, os animais parecem não ter preferência entre essas misturas ou a luz monocromática, o que sugere um caso de hipoaditividade. Esse resultado se repete para a luz ultravioleta e para a luz verde. Nesse caso, ainda temos um resultado no qual as abelhas parecem preferir a luz monocromática em relação à mistura das cores, o que indica um fenômeno de supressão. Conclusão. A partir dos resultados, podemos concluir que os comprimentos de onda modularam de forma distinta a fototaxia em cada grupo. Os fotorreceptores SL parecem ser mais importantes para a resposta fototática dessa espécie. A fototaxia em Melipona quadrifaciata apresenta processamento linear e não linear, com particularidades em cada via visual, indicando que há sim um processamento cromático nesse comportamento. Por fim, trabalhos que ajudam a compreender a sensibilidade espectral e processos fisiológicos subjacentes à fototaxia de Melipona quadrifaciata podem contribuir para a conservação e ou manejo agrícola desse relevante polinizador. Obrigada, e aqui está um e-mail para contato.